Terminei de ganhar um no Flag e eu não gostei muito do final. Vamos conversar um pouquinho sobre? E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Estante Japa. Hoje eu vou falar o que foi que eu achei da obra como um todo, principalmente focado no final de A No Flag, né? O que foi que eu achei dessa história, de como ela terminou. Aproveitando logo, ó, não se esquece de deixar um like e se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos, tá certo? Então, continuando da parte que eu tinha lido, no capítulo 45, teve aquela briga entre o Toma, o Kensuke e o outro amigo deles, e acabou envolvendo também a Mami, e depois dessa briga deles, eles foram suspensos por 3 dias. Então passaram 3 dias sem ir pra escola. E nesse período que o Toma estava suspenso, ele encontrou o Taichi à noite, fora da escola. Aí eles foram andando na direção de uma praça. Quando eles estavam na praça, eles ficaram em silêncio, um silêncio um pouco desconfortável por alguns minutos, e de repente o Toma ele vai e solta que ele é apaixonado pelo Taichi, que sempre foi. Depois desse momento que ele se declarou, eles não se viram mais e eles não conversaram mais nem por mensagem. Esses 3 dias que ele ficou suspenso, ele não teve contato nenhum com o Taichi. Já em contrapartida, os amigos deles conversaram com ele. Chega um momento que a suspensão dos meninos acaba e tá todo mundo falando do assunto. O Toma, ele não chega na aula, de jeito nenhum. A Kuze chega na sala de aula e não encontra também o Taichi. O Taichi, ele mandou uma mensagem para ela dizendo que não ia para a escola porque ele estava doente. Ela então comenta com a Masumi, a melhor amiga dela, que diz que esse era um péssimo momento para ele faltar, porque tá chegando o dia do vestibular, está tendo simulados os aulões, esse tipo de coisa, como se fosse o Enem deles, né? Um evento muito importante para quem quer entrar na faculdade, e ele decide faltar. Então, de acordo com ela, esse foi o pior momento. O Toma é da mesma turma, da mesma sala que o Taichi e a Kuze. Então ele também não apareceu no momento da aula. Quando dá o primeiro intervalo, os amigos deles chegam lá na sala deles, né? Vão falar com a Kuze, que eles já conhecem ela, com a Masumi também, perguntando se elas viram o Toma. E elas dizem que não, ninguém ali viu o Toma. E aí começa uma confusão das meninas que são fãs do Toma, como quase todas as meninas da escola, com o Kensuke, porque elas souberam que o Kensuke começou essa briga, né? Que ele não teria sido suspenso se não fosse por causa do Kensuke. E aí começa uma mini discussão lá, mas logo eles são separados e eles saem lá da sala da Kuze. A Kuze, então, ainda nesse período de intervalo, ela andando lá pelos pátios da escola, ela encontra o Toma de frente para a horta da escola, que era justamente o local onde eles começaram a se aproximar, onde eles tiveram uma das primeiras conversas. Sendo que a Kuze, ela já estava sabendo que o Toma tinha se declarado para o Taichi. Ela já sabia que o Toma estava apaixonado pelo Taichi. Então ela se aproxima dele e começa a conversar. Ele percebe que ela chegou e ele pergunta casualmente quais são aquelas plantas ali na horta, porque são diferentes da última vez que ele viu. Ela começa a explicar quais plantas são, e em algum momento eles decidem ir pro assunto principal. E ele já começa a pedir desculpa. Ele nem termina a frase e a Kuze já interfere ele, né? Uma cena que a gente vê muito por aí, que é, por favor, não peça desculpa. Eu já tô tentando ficar com raiva de você, eu já tô tentando estar zangada com você, já é difícil. Se você pedir desculpa, isso vai ser impossível. É mais ou menos isso que ela fala pra ele. E aí parece que eles vão começar a se xingar, só que na verdade eles começam a trocar elogios. Ela começa a falar o quanto ele é incrível, o quanto ele é forte, alto, atlético, e ele começa a falar o quanto que ela é fofa, que ela é baixinha, que ela é bonitinha. E isso, os dois dizendo que, você merece o Taichi muito mais do que eu. Um querem dizer que é pior que o outro. Inclusive tem até um momento em que ela fala assim: você é muito grande, então qualquer coisa que você segure, que é de um tamanho normal para os outros, vai parecer pequeno na sua frente, como um caderno, uma cadeira, coisas do tipo. Isso é muito fofo. Aí ele vai e rebate: você é muito pequena, então qualquer coisinha que você segurar vai parecer muito grande, o que te torna muito mais fofa. E fica nessa briga, entre aspas. No fim, eles acabam se resolvendo, fazem as pazes, começam a agir normalmente como amigos, que eles já estavam se tornando desde o início da história. E aí corta pro Taichi. Já está à noite, todo mundo já foi pra casa, não tem mais ninguém na escola. O Taichi tá na cama dele, no quarto dele, conversando com a Kuze. E aí ele acaba admitindo que, na verdade, ele estava com muitos pensamentos e não estava a fim de ir para a escola. Aí ele só inventou que estava doente. E aí, como ela sempre é muito compreensiva com o Taichi e com todo mundo, ela nem fica brava, né? Ela diz assim: pelo menos você conseguiu tirar um dia de descanso. Ele termina de conversar com ela, se despede, a gente vê o que tá no celular dele. Ele entra numa conversa com o Toma, escreve uma mensagem e logo apaga. E aí a gente percebe nos quadros seguintes que ele já tá bem confuso. Ele começa a quebrar tudo no quarto dele, começa a gritar. A mãe dele tá em casa, ela vai lá no quarto, bate na porta, pergunta o que é que tá acontecendo. Ele diz que não é pra ela abrir, que ele tá bem. E aí ele vê o presente que o Toma tinha dado pra ele, que era um amuleto feito à mão, tradicional japonês para os estudantes, né, de boa sorte. E geralmente não se abre esses amuletos, porque diz que dá azar. Só que ele estava tão confuso sobre os sentimentos dele a respeito do Toma, e aí a gente começa a entender que pode ser que ele sinta algo a mais pelo Toma, ou que ele passe a sentir depois
de ter recebido a declaração dele. Quando ele abre, tá escrito lá o poder dos melhores amigos. E ele lembra que é uma frase que o Toma usava falar com ele quando eles eram crianças, que eles sempre foram amigos, mas quando eles eram crianças, eles eram muito mais próximos. Ele toma uma decisão e sai da casa dele para agir de acordo com essa decisão que ele tomou. Ele se encontra com a Kuze e pede para ela acompanhar ele, e eles vão na casa do Toma. Quem abre a porta é a cunhada dele. E logo em seguida aparece o irmão mais velho dele. E aí ela diz, vocês não estão sabendo? O Toma, ele se mudou de cidade. Ele tá na cidade onde ele vai começar o novo trabalho dele. Por coincidência, o irmão mais velho dele tinha os bilhetes, 2 bilhetes de passagem de trem para chegar naquela cidade. E ele entrega esses bilhetes pro Taichi e pra Kuze e diz pra eles tomarem cuidado. Então eles combinam de na manhã seguinte faltarem aula e irem nessa cidade atrás de conversar com o Toma, porque o Taichi, ele tomou a decisão dele e ele quer fazer aquilo que ele decidiu, que até então não tinha sido revelado pro leitor o que era. E ele fez questão de chamar a Kuze. A Kuze até ela pergunta assim, você tem certeza que você quer que eu vá? Isso é um negócio muito íntimo entre vocês dois. E ele, não, por favor, vá comigo, eu quero a sua companhia nesse momento importante. Aí a gente fica até na dúvida, né, do que será que ele vai falar. Você começa a criar uma expectativa. Eles chegam nessa cidade com a Kuze foge e diz que só vai aparecer depois que eles conversarem, porque ela não quer estar lá na hora, e ele encontra o Toma saindo da pausa do trabalho dele. Eles decidem passear para conversar, né? Depois deles terem procurado a Kuze e ela ter avisado que ela ia aparecer só depois, eles decidem passear para conversar na praia, porque é uma cidade costeira. O Taichi começa a falar, e o ápice da fala dele pro Toma, que é a decisão em si que ele tinha tomado, era que ele quer que o Toma esteja ao lado dele por toda a vida dele, como melhor amigo. Gente, essa foi a minha maior decepção em A Um Não Foi. O Toma, ele olha, assim, decepcionado. Ele faz uma brincadeira e acaba aceitando. E dá pra ver que ele engoliu as emoções dele nesse momento. Dá pra ver que ele tá decepcionado e acaba aceitando essas condições do Taichi. Depois eles chamam a Kuze encontra eles nesse local onde eles estão, né, na praia, de frente pro mar, chegando no final da tarde, e tem aqueles momentos, assim, bem de filme de sessão da tarde, sabe? Eles tendo os 3 conversando, rindo, 3 amigos, sendo que 2 deles são apaixonados pelo terceiro, no caso, o Toma e a Kuze são apaixonados pelo Taichi, e o Taichi sabe disso, e fica, tipo, é meio desconfortável de ler, porque a gente sabe que todo mundo ali tem noção do que é que tá acontecendo. E eles também, a Kuze e o Taichi, eles sabem que o Toma, ele tá sofrendo. Porque ninguém ali é besta. Eles sabem que o Toma tá sofrendo. E eles, mesmo assim, fazem questão de o Toma estar perto. Por mais que sejam com boas intenções, essas boas intenções não justificam o fato de que o Toma tá sofrendo. Ele nem pôde passar por aquele luto emocional de ser rejeitado pela pessoa que ele foi apaixonado praticamente por toda a vida dele, desde criança. Que ele teve que se segurar durante toda a infância dele, fingindo ser amigo, e no momento que ele se declara, ele foi rejeitado, ele já sabia que ia ser, porque o Taichi já estava namorando a Kuze há um tempo, e o Taichi nunca demonstrou gostar de homens, e isso tudo não vai ser esquecido de uma vez, e essa rejeição gera sofrimento, sim. Pode gerar amadurecimento depois, mas vai gerar sofrimento. E mesmo assim, eles mantiveram o Toma por perto, nesse momento em que ele está tentando superar. No final desse capítulo, a gente tem uma das maiores surpresas. Passaram-se 2 anos, Taichi e Kuze terminaram. E eles dizem que não tem, assim, uma grande justificativa. Praticamente acabou o amor, acabou a química. Coisa que eu acho que eles não tinham desde o começo. Eu não sei vocês podem até comentar aqui embaixo depois, se vocês perceberam alguma química entre o Taichi e a Kuze. Pra mim, e assim, não é porque eu sou fã de Boys Love, mas realmente não tinha química nenhuma entre eles. Faria muito mais sentido ele ficar com o Toma. Mas vamos seguir. Passam-se esses 2 anos, eles terminam. Depois passam-se mais 5 anos, então a gente tem um salto aí no total de 7 anos. E o Taichi, ele recebe um convite de casamento, do casamento da Kuze. Assim, a gente finalmente chega no último capítulo de A Um No Flag. Esse último capítulo, todos os quadros são de primeira pessoa. Então é do ponto de vista de um personagem. E esse tempo todo, a gente entende, pelo menos eu entendi, que era o Taichi. Então tem um momento que o Taichi tá chegando na festa de casamento, os convidados têm que assinar um nome na lista de convidados. A gente vê ele escrevendo o primeiro nome, Ichinose, que ele se chama Ichinose Taichi. Mais uma decepção. A primeira decepção foi aquela dele falando que queria o Toma ao lado dele como melhor amigo. Segunda decepção nessa reta final da história. Masumi, que sempre foi apaixonada pela Kuze e que nunca demonstrou gostar de homens, se interessar por homens, está casada com um homem. E um homem que parece ser muito submisso a ela, né? Tentando manter algum certo estereótipo dos gostos dela. Mas assim, tudo bem, Masumi é bi.
não tem problema nisso. Só que não foi dado nenhum indício disso durante toda a história. E aí, no último capítulo, pá, ela tá casada com um cara. E a gente vê na interação dela com a Akuse, a partir dos olhos do Taichi, que ela ainda ama a Akuse, mas tá casada com outro cara. E a Akuse tá se casando com outro cara. Então é algo bem triste, sabe? Eu esperava um final melhor pra Masumi. Eles mostram, né, o marido da Akuse, um personagem que nunca tinha aparecido na história, que ela conheceu durante esse time skip que teve, do penúltimo pro último capítulo. E tem a interação dela com o Taichi, do ponto de vista dele. Acaba o casamento, ele se despede de todo mundo e vai voltando pra casa. Ele vai voltar de metrô. E aí que tem a terceira reviravolta. No metrô, o personagem por quem a gente tá acompanhando o ponto de vista enxerga o Taichi, esperando ele. E aí a gente percebe, não era o Taichi esse tempo todo na festa, era o Toma. E aí o Taichi começa a conversar com o Toma como se ele estivesse conversando com o leitor, porque a gente está vendo pelos olhos do Toma. Eles tinham que ter colocado o casamento na mesma data. A Akuse e o amigo de infância dele da época da escola. Então ele foi para a festa de casamento desse amigo dele, enquanto o Toma foi para a festa de casamento da Akuse. Isso já está nas últimas páginas, até que a gente chega na última página em si, em que o Taichi ergue a mão para o Toma e diz, vamos para a nossa casa. Gente, eles ficaram juntos. No fim, Toma e Taichi ficaram juntos. E o autor claramente, ele demonstra isso através de sinais. O primeiro sinal é que a gente pensa que no começo do capítulo se trata do ponto de vista do Taichi, porque ele assina Ichinose. O sobrenome do Toma é Mita. Não. Eu acho que o sobrenome do Toma é Toma e o primeiro nome é Mita, ou vice-versa. Mas enfim, não é Ichinose. E ele tá assinando como se o sobrenome dele fosse Ichinose, e de fato é, agora se chama Ichinose. Os outros dois sinais que o autor deixa tá no mesmo quadro, que é tanto a fala do Taichi, vamos para a nossa casa, quanto a aliança que tá no dedo dele, que tá ali muito explícita. Então sim, os dois ficaram juntos. Por que eu não gostei do final, né? Agora vamos conversar aqui, eu vou colocar a minha opinião final sobre esse último capítulo e sobre o fim da história de Ono Flag. Eu fui ler a Ono Flag com uma expectativa diferente do que a obra é, que é de que seria um boys love. E realmente tem tratado essas temáticas LGBT durante toda a série. Mas não se trata de um boys love. O que eu não gostei foi, nós não vimos o desenvolvimento desse relacionamento entre o Taichi e o Toma. Nós não vimos o que se passou nesses anos. Talvez a obra pudesse ter alguns capítulos a mais, uns 2 ou 3 capítulos a mais, para mostrar o fim do relacionamento da Akuse e como que o Taichi percebeu que ele ama o Toma e que ele queria se casar com ele. Então nós não vimos esse final feliz. Teve um final feliz e não teve ao mesmo tempo, porque foi literalmente no último capítulo que a gente teve esse final feliz, mas a gente não pôde aproveitar ele, ver ele acontecendo, ver Taichi e Toma trocando sorrisos, trocando abraços, trocando afeto, esse tipo de coisa, né? Então, não é porque a história é ruim, é porque eu sinto que faltou mais capítulos para mostrar melhor o desenvolvimento desse relacionamento deles dois. Na minha opinião, é uma obra assim que vale a pena. Se você não leu a Ono Flag ainda, eu recomendo que você leia. Ele tem a versão física publicada já completa pela editora Panini aqui no Brasil, né? Mas tem as formas digitais também, que são bem mais acessíveis, às vezes até gratuitas, para você ler. E eu recomendo, se você tiver a oportunidade, leia a Ono Flag. É uma história que tem temáticas muito importantes de serem abordadas, que envolve muito o dia a dia dos jovens que estão nesse final de ciclo, que é o fim do ensino médio e o início do ensino superior, e tudo que acompanha a vida do jovem nesse período. Essa foi a minha opinião sobre a Ono Flag. Se você tem uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários. Se você pensa mais ou menos assim, deixa aqui também. Me diz o que foi que você achou. Claro, sempre todo mundo respeitando todo mundo, ok? Vejo vocês nos próximos vídeos. Se você ainda não deu like, dá o like agora, por favor. E se inscreve para acompanhar os próximos. A gente vai ter muitos vídeos sobre essas obras mais diferenciadas do shounen tradicional, mas também vamos ter muito vídeo de One Piece, porque eu sou apaixonado por One Piece. E sobre outras obras que você só vai saber se você se inscrever no canal e ficar acompanhando, tá certo? Até mais.